Aí, agora eu mando o convite pra você, Netinho. Cadê? Achei. Oba! Aí, acho que eu Legal. entrei agora. Agora o pessoal começou a entrar. Tem o Dinho, a Ah, Cris. Legal. Agora sim. Legal. Aí, eu não sei se aparece pra você. Embaixo vai ter comentar. Aí tem um é, asterisco dentro de um quadradinho e tem uma setinha, igual um aviãozinho. é. Que aí você consegue convidar o pessoal, né? Quem tá online Ah, consegue assistir com a gente. adicionar o público ou é só enviar? Enviar, só enviar. Vamos Ah, enviar legal. uma galerinha aqui para participar com a gente. A gente vai ficando velho e não consegue mais mexer nessas coisas, meu Deus do Na céu. verdade, eu acho que tem. A atualização é tão rápido que a gente não consegue acompanhar, meu. É verdade, cara. É muita coisa, né? São tantas novidades assim que eu acho que a gente tem dificuldade de acompanhar, essa que é a verdade. É verdade. Mas acho que agora eu consegui. A luz está boa aí pra você? Tá ótimo. Tudo show. Betinho, pra gente começar, Oi. bom, pra quem vai que corra o risco de não conhecer um pouco da sua história, o Netinho é da banda Patmos, ah, tem diversos sucessos aí ao longo da história. E o Netinho, você também é pastor, né? Sou pastor, sou já, Também é acho que uns pastor. 27 anos. Legal, que massa. E, bom, daqui a pouco vai estar chegando a galera do Netinho. Para quem não me conhece, eu sou o Everson, Everson Ferro, também sou músico, né? Um aspirante aí a compositor. Tenho um trabalho autoral chamado Alto Lugar. Tá chegando coisa nova aí, eu acho que nas próximas semanas. E estamos na caminhada, né? Netinho, eu tava vendo um testemunho que você deu, se eu não me engano, na Quadrangular, que Hum. eu fiquei impactado. Você sabe do vídeo que eu tô falando, não? É, TV Legado, acho, é esse, né? Será que é Você isso? É viu? um vídeo que você tá com fundo preto e tal, e você contando a tua Ah, história ali. Meu, é uma emissora chamada TV Legado. É uma que. emissora que as pessoas compartilham lá os seus testemunhos, né? E é bem Aham. bacana, assim. Não, muito louco, assim. E o teu testemunho é muito louco. É, Fortíssimo, cara, assim. meu testemunho, meu pai, ele era músico, né? Tocava na época com Caetano, Gilberto Gil, Ah, e era um cara, nossa, um baita de um músico. Só que ele era louco, né? E aí lá nesse testemunho, aliás, deixa eu contar a história antes de entrar no testemunho. Eu tá. sempre quis contar meu testemunho de forma não evangélica somente. Eu Ah, gostaria que as obrigado. pessoas eu queria que todo Melhor. mundo entendesse, né? Porque algumas empresas de livro queria que eu fizesse um livro evangélico falando sobre o meu testemunho. Mas eu queria uma coisa mais legal, assim, uma coisa onde todo mundo visse e compreendesse o que Deus fez na minha vida. E detalhe, que não tivesse fins lucrativos e que fosse bem feito. Que ótimo. E aquela TV Legado, aquele pessoal, depois vocês procuram aí no YouTube, TV Legado, o que Deus fez jamais será esquecido. O Rodolfo, Abrantes, várias pessoas deram Eu vi depoimentos. alguns lá mesmo. E aí a ideia sempre foi essa, não fazer do meu testemunho aquela coisa de viver disso, né? Porque ali é a minha história, eu sei o que doeu, o quanto doeu na minha vida, né? Enfim, e ali eu conto tudo como foi, desde o meu pai, o porquê que eu saí de casa, porquê que eu virei morador de rua. Eu nem vou entrar tanto assim no testemunho, porque ele é longo, né? Não, você fica à Mas vontade. Você fica à vontade. Eu não sei como que você tá de tempo. A gente tem não, uma tudo hora, se bem. terminar, a gente renova. Não tem problema. É com você. Então, a história é essa. Eu fui morador de rua, morei 4 anos e 5 meses na Praça da Mas Sé. assim, como você chegou nisso? Você teve um desentendimento com seu pai, aí que, né, que Então, acarretou que o você meu foi pai, ir pra rua, né? isso, o meu pai ele era músico, tocava com esse povo aí todo que eu te falei.
Caetano, Gilberto Gil, com um monte de gente aí. Só que ele era um cara despirocado e ele engravidou a minha mãe num dos shows. Ele engravidou a minha mãe com 12 anos, né? E meu avô era bombeiro militar, forçou meu pai a casar com a minha mãe, mandou prender meu pai, enfim, mano, foi um negócio muito louco assim. E enfim, meu pai, minha mãe se ajuntaram, só que daquele jeito, né? Uma criança grávida e um cara músico doido, drogado, maluco. Então, isso não dá para dar certo sem Deus, né? E não deu. Meu pai entrava em casa, batia demais na minha família, nos meus irmãos, em mim, na minha mãe, ele chegava sempre chapado, né? E eu fiquei vendo isso por alguns anos. E quando eu estava com 9 anos, 9 para 10 anos de idade, meu pai, eu cheguei em casa da escola e peguei meu pai tendo uma relação sexual com a minha irmã, né? Putz, Minha irmã. E aí aquilo acabou comigo, eu fiquei muito revoltado, muito bravo. E assim como meu pai sempre foi um cara legal, uma figura pública no meio, inclusive da família, a família adora ele. Ninguém ia acreditar em mim, eu era uma criança, né? E eu era essa você tinha que peca. idade isso? E eu tinha 9 anos. E Tá. 9 anos eu Você tinha. é dos mais velhos, não? Eu sou. É que meu pai teve vários filhos com várias mulheres. Da minha mãe, eu sou o mais velho. Da minha Entendi. mãe, ele teve 5 filhos. 6 filhos. Não, peraí, 4 filhos. E eu sou. Meu pai era danado. E Putz. aí, quando eu cheguei em casa, vi essa cena, isso acabou comigo e eu saí revoltado. Nessa época, eu morava na cidade de Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Eu peguei um trem e fui embora para São Paulo na madrugada e prometi que nunca mais queria ver meu pai, né? E ali começou o meu inferno, né? Eu fui para São Paulo com 9 anos, sem a menor direção de nada, Você sem a pegou menor muito noção, sozinho. sozinho, com uma bolsa, uma bolsa e uma mochila. E eu desci na Estação da Luz do metrô em São Paulo, nunca me esqueço, sem direção, sem rumo. Era uma criança, não tinha o que fazer. Eu não levei dinheiro o suficiente, né? Eu tinha só basicamente o dinheiro da passagem. E nesse lugar eu conheci um homem que me ofereceu uma comida, um café, era por volta das 6h15 da manhã. E, cara, eu caí na lábia dele, fui andando até o viaduto do chá, só que em vez de subir pelo viaduto, nós fomos por baixo. E chegou lá e ele me assaltou. Ele levou minha bolsa, levou minha mochila e já tinha 2 pessoas lá. E uma das pessoas puxou minha bolsa e como eu não soltei, ele tinha uma navalha, ele me deu uma facada. E aí eu fiquei Nossa, com 9 estribuchando anos. ali, por 9 anos, fiquei estribuchando no chão, chorando, pedindo ajuda, e ninguém me ajudou. Nisso eles foram embora, levaram todas as minhas coisas, minha roupa, meu tênis, e um casal de mendigos foi e me socorreu. Olha, E foi muito doido, cara. E aí eles me socorreram, só que eu chorava muito, muito sangue, né? Cortou perto da costela, né? Um corte nossa, dói. profundo. Bom, dói pra caramba. Eu tenho o risco até hoje. E aí o cara, desesperado, o mendigo que estava me ajudando, ele começou, para de chorar, menino, seja homem, você está na rua, você tem que ser homem. Ele queria ajudar, mas do jeito dele. E a Sim. mulher limpando o sangue com um paninho. E aí ele falou, ó, toma isso aqui. Aí ele me deu um saquinho e mandou eu cheirar. Era cola, cola de sapato. E ali foi onde eu entrei nas drogas e me viciei completamente. E aí, ali eu sofri as piores atrocidades que você possa imaginar. Eu não desejo para ninguém o que eu sofri. Então, por isso que eu falo, eu não queria que o meu testemunho fosse uma coisa para ganhar dinheiro, porque todas as vezes que eu conto, dói em mim, né? Eu sei o que Sim. eu passei, eu sei de onde eu vim. E aí eu fiquei 4 anos e 6 meses entre o Vale do Gambaú, o Viaduto do Chá. Fiquei ali como um morador de rua, e comecei a vender drogas, comecei a traficar, comecei para sobreviver. Enfim, cada dia era um dia para sobreviver. Passei muita, mas muita fome, muito frio. Na época, a terra da garoa, São Paulo, né? Eu passei frio E era de demais. verdade, né? De Naquela época verdade, tinha né? garoa. Exato. Eu tive muitos problemas de saúde por causa disso, inclusive.
Enfim, amigo, aí fiquei nessa situação e para sobreviver, a forma que eu tinha, era, principalmente para dormir, era roubar, né? Comecei a roubar ali na Santa Ifigênia, comecei a roubar tudo que eu via na frente, porque eu precisava, né, trocar pela droga e para comer. Netinho, E uma das... Oi? vamos dar um salve aqui, ó. O Rodmaier tá brincando com você, ó. Netinho come muito e toma muito leite. Cara, O olha pastor Paulo do RM6 também tá com a gente, Paulo Alexandre. ô, Boa noite. Alexandre, ó, esses caras fazem parte dessa história, da minha vida. Esses caras, Rod Maia, o Alexandre do RM6, são pessoas que eu amo demais. Um beijo. Tem mais aí? Pode ir comentando aí. Quem Vai mais? Ó, oh, comentando, Rod, galera. eu tomo muito leite. Eu sempre, quando eu vou para São Paulo, eu durmo na casa do Rod Maia. É É, mesmo? boa noite. Eu amo o Rod Maia, cara. A gente tem muitas histórias legais, assim. Eu passava muitas festas na casa do Rod Maia, era uma época muito boa, Ó, aprendi muito com esse tem cara. muita esfirra pra esse cara. Pouquinha. Tem uma tal de Deb aqui também, né? É minha tia. É sua tia, ô tia Deb, olha o Jean, vamos lá. Dá um salve pra todo IR, mundo aí, ó. ô gente, ó, o meu amigo guitarrista IR Pereira, esse cara toca muito. Ele era da Legal. Igreja Batista de Perdizes. Opa. Olha, é verdade, ele pagou muita esfirra no Yokoyama. Ó, o Éder, Éder baixista da Paz. Souza. Bacana. Vamos chegando, É, tá galera. entrando. Tá entrando. Ó, muita gente aí, nossa, que bacana, né? Esse Legal, tempo né? de epidemia é legal, né? As pessoas que não falavam mais com você agora estão falando. Você termina conhecendo, assim, até formalmente, eu tive o prazer de conversar algumas semanas atrás com o Rod Maier e escutei as histórias dele, sensacionais. O Paulo Alexandre do RM6 também. Muito legal, cara, São muito legal. são dois caras incríveis que eu tenho assim, cara, uma história, né? Ah, O sim. Rod, o Rod é uma escola, né? O Rod foi a minha escola Para todo na mundo, música. né? A É, tua geração parece que todo mundo passou com ele. É impressionante, sim, assim. todo mundo, todo mundo. O Rod, poucas pessoas sabem, mas o Renascer Praise, quem montou foi o Rod Maia, Ele me contou essa né? história. Na verdade, era um projeto do Rod Maia com bandas. Não tinha nada a ver com o Bispo Sensacional. Açúcar, com ninguém. Era Era. com bandas. E tanto que, para mim, as melhores músicas do Renascer São os Praise, primeiros. sem dúvida, é os primeiros, né? E que a maioria é dele ou é do Tarcísio. É isso São aí. caras incríveis. É Mas isso olha, aí. tá entrando aqui. O Ed, beijão, Ed. Tem bastante gente aqui. Que legal, cara. Que legal. Então, amigo, Sensacional. e assim, essa é a minha vida. Aqui nós estávamos falando mesmo? Você estava falando de quando você estava na rua, e aí você Ah, ficou então, 4 anos e pouco. isso. Eu comecei a roubar para sobreviver, né? É isso? Alô? Isso. Voltou aqui. Eu arrumei baixo muito bom para ele. É verdade. Quem me apresentou o Éder foi ele, cara. Ah, que Meu, legal. foi através dele. Aliás, o Rod só faz coisa boa para mim. Cara, o Rod, ele foi para Vitória, a Patimus foi para lá. Ele, os filhos, eu, nossa, amo demais. Não, ele pegou, doutrinou praticamente, mentoriou um monte de músico que hoje você vai ver é tudo cobra, né, cara? Os caras tudo Tá tudo cresceram na correto. música, assim. Muito legal. Exatamente. O Rod, ele tem essa coisa de atrair músico, mas é porque quem conhece o Rod Maia se apaixona, um cara sensacional. Verdade. E músicos gostam, não sei por que gosta dele, ele atrai mesmo, mas é porque ele também ajudou muita gente. Com Sim. instrumento, né, como ele falou aí, com quem pagava esfirra para mim era o Rod, para eu comer. Mas então, Ó, falando da ó, minha. ó, ó, desculpa, que essa não dá pra escapar. Tava investindo e esperando o retorno. Ô, Rodrigo, você ia lucrar, porque é churrasco todo dia. Você ia se dar bem agora. Volta lá Olha no só. testemunho, senão a gente vai ficar batendo papo aqui com a galera. Então, e aí, né, para sobreviver em São Paulo, eu comecei a roubar, e eu comecei a roubar velhinhas na Praça da Sé.
cara, é muito doida a história, mas foi roubando velhinhas que eu ouvi falar de Jesus. Isso Um dia eu em estava mais ou menos em que época? Já é década de 90, 80, 80, né? 80? Década de 80. É. Tá. E aí eu lembro que um dia eu estava na Praça da Sé, esperando passar a velhinha. Por que velhinha? Velhinha, eu puxava a bolsa, corria e saía correndo e ia embora. E ela não me pegava, né? Essa era a minha ideia. E numa dessas, um dia ele nunca convidou. Mentira, eu sempre convido ele. Só que ele não sai com qualquer um. Então, nessa de roubar a velhinha, um dia eu estava na Praça da Sé e não passava nenhuma velhinha e de repente, cara, um cara de terno, gravata, tipo da Assembleia de Deus, o cara abriu a Bíblia e começou a pregar o Evangelho. E teve um momento em que ele olhou para mim e ele falou assim: menino, Deus ama a tua vida, Deus vai tirar você das ruas porque Deus te ama demais. E eu fiquei enfurecido, porque conforme ele pregava, ninguém queria passar. Então as pessoas não passavam onde eu estava. E eu falei, cara, eu preciso tirar esse cara, mas na medida em que eu bolava um plano para tirar ele dali, aquelas palavras dele começou a entrar dentro do meu coração. E, cara, mexer muito comigo. Enfim, eu fiz de tudo e consegui arrancar aquele homem da praça naquele dia. Ele foi embora, inclusive ele estava com uma Bíblia na mão, eu agredi ele, eu bati na Bíblia dele, comecei a xingar a Deus e tudo quanto é nome, para ele sair de lá, porque eu precisava roubar, senão eu não ia comer. Ele estava quebrando o E negócio. ele estava quebrando meu negócio, exatamente. Mas o que ele falou ficou gravado na minha mente, enfim. E dali para frente minha vida piorou. Depois fiquei mais um ano e meio. Para você ter noção, eu fiquei quase 6 meses sem tomar banho. Então, o meu Senhor. estado era bem grave já. Enfim, aí eu nessas andanças e minha condição nas ruas começou a piorar muito, minha saúde, porque era uma criança, né, 9, 10, 11 anos. Comecei a ficar muito debilitado. Aí um dia eu estava passando na aclimação no Livorno. Era tipo um lugarzinho assim, onde a Renascer começou a fazer as suas reuniões. E lá, inclusive, estava o Rod Mayer, lá estava a banda Cats Barney, o Brother Simeon, enfim, e a música, por Já causa do era meu pai, renascer? já era o Ah, início era da Renascer, renascer. né? Eu acho que as primeiras reuniões depois que eles saíram da casa do Estevão e do Estevão Hernandes. E aí a música me chamou a atenção, eu estava passando, e quando eu estava passando, quem estava cantando era o Cats Barneia, eles estavam cantando Revolução, mas bem no início, o primeiro Cats Barneia, e aquela música me chamou demais a atenção, e eu entrei. Quando eu entrei, uma senhora chamada Tia Darcy, acho que é a Tia Arlete, Tia Darcy não, Tia Arlete, ela estava na porta dessa reunião, era uma senhora que mora em Portugal. Ela estava na porta desse lugar e quando eu entrei, ela me abraçou e começou a me beijar e empurrar eu para dentro. E ela falava assim: Jesus ama a tua vida, Jesus vai fazer uma grande obra na tua vida. Ela praticamente falou as mesmas coisas que um ano atrás o cara da praça tinha me falado. E aí Uau! eu comecei a ficar apavorado com aquilo tudo, né? E aí imagina o brother Simeon com a guitarra gritando, cantando, a galera pulando. Cara, foi um negócio sinistro, assim, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? E eu não Nem sabia se era uma eles, igreja, nem eles. Tava começando. nem ele. O Macuco tinha uns cabelos doidos. O Rod Maia sempre foi certinho, mas o Macuco tinha uns cabelos doidos, assim, enfim. E eles cantando, cara, as músicas, aquelas músicas do Cristo faz a cabeça, o som que faz girar. Não era nem o disco O Cats Atos Barnett 2. ainda. Não era nem Não, não, Cadoc era. ainda. Não. O Cássio Barneia tinha uma fitinha que eles fizeram, era o som que faz Ah, girar. o som que faz a Então, cabeça girar. Sim, sim, sim. isso. E eles estavam cantando aquele repertório. E aí, cara, enfim, aquela loucura toda, eu já não sabia o que estava acontecendo mais. Eles me envolveram e, de repente, o brother Simeon largou a guitarra e todo mundo pulando. E ele veio e me abraçou e começou a me beijar. E fazer, bro, Jesus te ama. E detalhe, eu estava fedendo. Muito tempo sem comer, sem tomar banho.
E eu comecei, meu, para de me beijar. Cara, comecei a ficar, não Tá queimando entendia meu nada. filme. Enfim, eu sei que naquele momento tudo, a música parou e o Esteve Hernandes começou a pregar. E em algum momento ele falou exatamente o que eu ouvi na Praça da Sé, de um pastor há muitos anos, e o que a Charlete falou. Ele falou que Jesus ia mudar a minha vida, que Jesus poderia transformar. Foi muito rápido isso. E no final dessa reunião eu decidi falar com ele. E quando eu fui falar com ele, falei, eu fui falar do cara da praça, falei, mano, preciso falar com você de uma coisa que aconteceu, e você parece que está falando a mesma coisa. Ele falou assim para mim, você está com fome? Eu falei, tô. Ele Isso, falou, então, é o Esteve Hernandes. Então ele falou assim, ó, deixa eu acabar a reunião aqui, assim que eu acabar, eu vou comprar uma pizza, você vai comer, você vai se alimentar, você está precisando comer. E, cara, tipo, o cara nunca me viu, mano. E aí ele me levou para casa dele nesse dia. Eu só pensava em roubar a casa dele. E, e esse cara foi, pediu pizza, me deu comida, me deu, cara, amor, carinho. Enfim, isso mudou demais a minha vida. Nesse dia eu comecei a compreender que realmente tudo que estava acontecendo na minha vida era um plano de Deus, né, para transformar minha vida naquilo que eu sou hoje, para né? Um isso. pai de família, essas coisas de músico, de pastor, não estava no meu, nem de ter uma família, né? E, enfim, eu não estou hoje mais na Igreja Renascer, mas eu sou muito grato, porque o que eles fizeram na minha vida, nem eu consigo fazer para as pessoas. O Estevão me deu comida, emprego. Cara, lá eu tive experiências incríveis. Eles me puseram na escola. Eu fui tratado com muito carinho, muito respeito naquele lugar. Você lembra mais ou menos E. o ano que era isso? Ai, não, faz as contas aí, eu não consigo. Tá? Foi 85, acho. Isso ainda está 85, 86. em 80, não chegou nem na década de 90. Não tinha Você chegado nem faz na parte década. daquela galerinha do início, então, que ele tinha Sim, adotado? sim. Do O início, Macuco, exatamente. o Exato. próprio O Brother também, né? Isso. Ah, você faz Eu parte já dos cheguei. 12, então. Já cheguei lá e aí dos eventos no Dama Choque, aí teve o primeiro SOS. Eu sei que esse povo começou a me envolver nas coisas de tal forma em que eu não conseguia mais usar drogas e a cada dia que passava eu sentia menos vontade de usar. E, cara, foi onde tudo começou na minha vida. E eu tô pulando muito a história, o testemunho é muito grande, né? Sim, Mas sim. e é muito, nossa, tem coisas muito pesadas assim. Inclusive, se você quiser, entra lá no depois, assiste tudo. Eu recomendo. Não, Enfim, aquele testemunho eu assisti, né? que legal. Apesar de você não citar nomes, não esmiuçar essa época assim, Os eu falei, detalhes, né? eu vi que foi impactante. Depois eu vou te falar de um testemunho para você entender como eu sei do que você está falando. Vamos, continua aí. Então, aí, inclusive, né, nesse negócio eu não cito nomes por isso, porque a ideia não é Sim, dar glória a ninguém, é a Deus, né? Mas exatamente. eu e aí foi quando eu conheci o Rod Mayer, foi quando eu conheci, cara, tanta gente da primeira geração da música gospel, e esses caras me tratavam com tanto respeito, com tanto amor. Tudo que eu não tive com meus pais nas ruas, eles me deram. Eles foram meus pais, eles me deram educação, eles me deram. Cara, eles lapidaram a minha vida. E, enfim, para você ter uma noção da gravidade, do conteúdo de tudo isso, nesse lugar, além de eu me estudar, me formar, aí fui para a parte técnica também, trabalhei com o Estevão, o assessor dele, por muitos anos, no som de todas as venas de grandes igrejas, comecei a fazer, era eu que fazia SOS da Vida, Marcha para Jesus, toda a parte técnica era eu que fazia de todos os eventos, desde o Bride, do Michael W. Smith, enfim, eu que cuidava de tudo nessa época. Aí veio as bandas, né, Renascer Praise, Cats Barneia, Juízo Final. Aí comecei a participar de tantas coisas. Na Marcha para Jesus, na primeira marcha, eu fazia parte da organização também. Foi quando eu conheci a minha esposa, a Fernanda,
e ela estava no meio do povo, ela estava com frio, era um dia de muito frio, e eu dei minha blusa para ela e eu conheci a minha esposa na marcha para Jesus, na Olha, primeira marcha, na primeira marcha para Jesus. Sou casado há 26 anos com a ela. primeira marcha é a que foi na Paulista. Na Paulista, na Paulista. É, Foi muito doido, que a gente nunca imaginou que ia encher, né? De repente a gente foi um dia antes, com trio elétrico, com 2 trios elétricos, cara, começou a sair gente para todos os lados. Enfim, eu entrei em todos esses bolos, comecei a fazer parte de toda dos cultos da Lins de segunda-feira, era eu que cuidava do som. Cara, minha vida virou assim, de cabeça por ar, e começou, participei nossa, quase de tudo, da Renascer, pegou início, né? do início a 2005, eu participei de tudo, vivi tudo intensamente. Foram os melhores dias da minha vida. Minha filha nasceu lá, hoje minha filha tem 23 anos, faz medicina, logo, logo aí está se formando para médica. Ah, eu sou casado com uma neuropsicóloga incrível, há 26 anos. Aí aconteceu o Praise Machine, Patmos. Cara, minha vida foram grandes coisas. Assim, Que depois legal. fui para os Estados Unidos, fiquei com Ron Kenoly alguns anos. Cara, enfim, puxa, daria um livro aqui. E, enfim, resumindo o meu testemunho, eu saí da minha casa por problemas de estrutura familiar, falta de estrutura. Fui para as ruas, Deus usou pessoas nas ruas. Detalhe, no momento em que eu estava terrivelmente comprometido com o inferno, com tudo, Deus foi indo lá. Eu não fui até a igreja foi até. Por isso a importância dessas pessoas que pregam na Cracolândia. Elas não têm noção que o que elas podem fazer na vida das pessoas. E eu conheci primeiramente a mensagem do Evangelho lá e fui para uma igreja que era aberta para música, principalmente, né, para arte. E, cara, quando cheguei lá, não tinha um padrão de igreja, era show, meu amigo, era evangelismo puro, na veia, cara, muito doido. E o amor daquelas pessoas, cara, o brother Simeon, ele foi padrinho meu de casamento, eu produzi o último CD dele, o Legado. Eu vi isso Esse daí. cara, o amor que esse cara tem por Deus e por pessoas mudou a Ele vida é de muita gente, contagiante, né? e a minha. Tem gente que acha que ele não é aquilo, mas ele é aquilo 24 horas, eu Massa. conheço. E aquela igreja renascer, o próprio Estevão e a Sônia, é, as pessoas podem falar o que quiser deles em outras esferas, mas eu os conheço. Mudaram a minha vida. Né? Rod Maia. Cara, eu tô sendo aqui injusto com muita gente da Renascer, mas a Sim, é Renascer, muita as gente, é muita pessoas, né? história, né, meu? Foram Exatamente, mais as de pessoas da 2 décadas com Renascer, eles. a Rimena, nossa, tem tanta gente, a pastora Sandra, que hoje mexe com eventos na Renascer, enfim, amigo, foi muito Mas legal o que eu só para a gente vivi. fechar o testemunho, Hum. para pelo menos ter o começo, o meio e o fim, tem aquela parte do reencontro com o seu pai, né? Puxa, Depois então, de anos. depois de muitos anos eu já estava bem na Renascer. A Renascer começou a fazer uma conferência profética com um cara chamado Colin Dye, um cara da Inglaterra. E esse cara veio pela primeira vez, era a primeira conferência da Renascer com gente estrangeira, né? E esse cara veio, meu, direto, pegaram ele no aeroporto, e eu sei porque eu cuidava da parte de evento, então eu sei exatamente a logística de como foi. Ele entrou na igreja, no Copan, e quando ele começou a pregar, eu estava na mesa de som, ele falou assim, olha, eu estava no avião e Deus me falou o nome de um jovem que apanhava muito do seu pai. E Deus me deu uma palavra para ele. Na hora, cara, eu falei, meu, acho que sou eu, né? Não é possível, né, que esse cara vai realmente... Chute desse tão certeiro, né? E quem estava traduzindo era o Bita de Florianópolis, um pastor da Igreja Livres, um surfista, que era outro cara que também sou apaixonado por ele. Ele foi prefeito de Florianópolis.
E esse cara começou a traduzir, e daqui a pouco ele apontou, o Colin Dye apontou primeiro para mim e falou: é você, Netinho, sai do seu lugar e vem aqui. Cara, eu Nossa, quase morri, cara. Falei, meu, né, sou eu mesmo, o bagulho é sério. E aí ele me chamou, ele falou: vem aqui para cima, para o púlpito. E eu fui para o púlpito, ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou assim: olha, Deus vai usar você no mundo inteiro, a sua história. Tudo que você passou, você não tem noção do que vai acontecer na sua vida. Cara, nossa, eu fiquei muito maravilhado, assim, não imaginava até então o que ia acontecer também na minha vida. Cara, saí de lá chorando do púlpito, o cara, assim, apavorado, falando glória a Deus, muito obrigado, Senhor, por lembrar de mim, né? Mas já tá bom aqui, eu já tô legal na igreja. Quando eu estava saindo do púlpito, depois de 15 anos, meu pai estava lá, né, ele tinha nessa vindo para a reunião. conferência. Mano, foi assim assustador. Eu me lembro como se fosse hoje. É uma parte que eu me emociono muito porque foi muito pesado para mim. Ver meu pai depois de 15 anos, um cara que eu odiava, um cara que arrebentou minha vida, para ser honesto para você. Mas nesse dia ele estava lá e ele chorava, cara, chorava, 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 chorava de soluçar. E ele, no meio de todo mundo, pegou e ajoelhou no meu pé e começou a abraçar minhas pernas e começou a falar: ah, filho, por favor, me perdoa. Eu sei que eu fiz na sua vida, eu arrebentei a sua vida, eu destruí sua vida, mas olha, eu quero te dizer que eu encontrei Jesus, que eu abandonei a minha vida antiga e que agora eu estou aqui para te pedir perdão. E aí, putz, quando ele foi falando isso, aquele monte de gente, o evento acontecendo, você imagina a minha cabeça, mas nesse momento eu lembro que eu ouvi de forma muito clara o Espírito Santo de Deus. Cara, parece que aquela multidão sumiu, o som do lugar sumiu e eu ouvi no meu ouvido. Exatamente, compactou, assim, parece que só estava eu. E nesse momento foi quando eu ouvi o Espírito de Deus falando para mim: Netinho, você lembra o dia que você estava na Praça da Sé? Como você estava? Você estava mal, Cara, tô destruído. arrepiado. Que massa. Foi doido, cara. Eu tô também muito. E aí Deus falou assim: então, eu falei para você que eu ia mudar a tua vida através daquele homem que você nunca viu. E hoje eu cumpro o que eu tô que eu falei, o que eu te prometi. Olha o que está acontecendo na sua vida e agora olha o teu pai aí. Cara, no momento que eu vi essa presença de Deus falando comigo, cara, eu comecei a chorar, chorar, chorar e aí eu olhei para baixo, meu pai em lágrimas, cara, o ódio que eu tinha do meu pai, cara, desapareceu Foi assim, lavado, saiu junto com as lágrimas. cara, sumiu. Eu sei que eu me ajoelhei quando eu assim acordei, tipo, tudo estava acontecendo, eu me ajoelhei. Cara, comecei a abraçar meu pai e falei: pai, me perdoa também porque eu errei, eu não devia ter saído de casa, eu era uma criança, mas olha, eu te perdoo. E, enfim, cara, abracei, beijei ele. Foi muito doido, cara. E pra você ter noção de que aconteceu nesse dia, ele teve acho que um AVC nesse dia. Foi Nesse parar no dia, hospital. Nesse dia ele nossa, teve um AVC. Depois que eu lembrei dessa história, eu falei: nossa, e eu fui atrás dele. E, enfim, cara, foi um negócio assim assustador. A gente voltou a ser amigos de novo. É claro que não tivemos aquela relação de pai e filho, porque quem virou meu pai de verdade foi o pessoal da Renascer, o Estevão. Eu fui criado por eles, né? Assim, na minha adolescência, na minha juventude, a minha formação. E eu não. Mas assim, meu pai foi ficando doente, precisando de mim. E eu lembro que uma vez a Patmos foi fazer um show em Maceió. E quando eu voltei, a minha esposa falou assim: amor, vamos precisar falar com o seu pai. Eu falei: mas por quê? Ele está dando trabalho. Eu falei: mas o que meu pai está dando trabalho? Ele está internado na casa Caleb da Renascer, na casa de idosos, e ele está batendo nos velhinhos. Eu falei: mas batendo nos velhinhos? Isso porque, detalhe, aí eu já avancei o testemunho, tá? Mas só para sim, você sim, não, você entender, salvou aí. só para você entender o que Deus fez na minha vida em relação ao meu pai. O quanto a gente se apegou de novo, ficamos amigos.
Aí eu fui lá, lá para ver por que, que eles queriam expulsar meu pai, e aí perguntei, pai, o que está acontecendo? Ele é esses velhinhos aqui, aí xingou os velhinhos, eles não acreditam que você é meu filho. E eu, mas eu sou seu filho, mas o que. Aí vinham os velhinhos, você é filho dele mesmo? Eu falei, não, eu sou, enfim, mas o que está acontecendo? E meu pai. Mas na verdade é que toda vez que passava na televisão, na Rede Gospel, eu cantando, na época era até a música Caminho, ele ficava feliz e falava, esse aqui é Meu meu filho. filho. E os velhinhos, seu velho mentiroso. Aí ele pegava o negócio lá, o negócio que ele apoiava para andar e dava nos caras, nos velhinhos. Ai, meu Mas Deus. enfim, ele ficou meio que admirador meu, assim, e, Que cara, orgulho. orgulhoso, né, de eu talvez ter conquistado coisas que na igreja ele não conquistou. Eu não sei te dizer, eu sei que é umas histórias assim diferentes, mas que é muito Não, legal. muito Mostra para louco. mim o quanto Deus é bom, né? O quanto e aí a minha história de música é essa, foi tudo, envolveu tudo, né, cara? Envolveu a restauração minha pessoal, familiar, meu, olha, é uma história doida. Logo, logo vai Agora sair um deixa eu... livro aí. Não, merece. É uma história assim que precisa eternizar mesmo, porque é um testemunho forte, muito forte, né? Ah, o que eu tava te falando, assim, do que eu sei você tá falando e passa um filme na cabeça, porque eu fiz missões no centro de São Paulo, onde a É, missão que eu era voluntário, eu trabalhava com crianças de rua, né? E assim, a intenção era crianças de rua, mas você termina alcançando a família, né? uh-uh. E era uma experiência muito louca, porque, cara, tinha crianças assim, dessa idade que você tá falando de 7, 8, 9, que já eram muito viciados. Muito viciados. E assim, e eu ia com aquela cabeça de quem nasceu na igreja, né? Que você vai falar com jeito de criança, né, meu? Ó, a gente tá fazendo uma festinha de criança, tipo, sei lá, Dia das Crianças, ou sei lá, Páscoa, Natal. Olha, vai ter ovo de Páscoa, vai ter panetone, vai ter algodão doce. E as crianças falavam, olhava, eu acho que com dó pra mim, falava assim, ô tio, valeu. Tipo, se der eu vou, mas meu, olha, vai ter pula-pula. E essas crianças com 7, 8, 9 anos, eles estavam anos-luz. Eles já eram adultos na rua. Porque eles já tinham vivido tanta malandragem, já tinham sofrido tanto, já tinham apanhado tanto, que eles estavam, meu, muito pra lá de Bagdá, assim. E aí eu conversava com um amigo que era um rapaz que tinha se convertido, que já era jovenzinho, devia ter uns 20 e poucos anos, que o testemunho dele é lindo também. A família dele era de evangélicos, ele era do Nordeste e tal. E só que o pai dele era muito rígido com ele, deu uma surra nele, ele correu e veio parar em São Paulo e ficou na rua. Aí, na adolescência, entrou para essa vida parecida. Esse menino, hoje, ele trabalha e estuda na USP, é casado, Cara, tem um apartamento, tá com uma que família com dois legal. filhos. Um testemunho lindo, assim. Eu também, dei maior salto no testemunho do cara, mas assim. E ele falava, o Clay, né? O Clay falava assim pra mim: Everson, não encana. Essas crianças, cara, não vão aparecer. Eu falo: não, cara, tem que aparecer. Aí ele falou: ó, tá vendo aquele ali, ó? Nenhum deles vai chegar aos 15 anos. Eu conheço cada um É, deles. Ó, Fulano, Ciclano e Beltrano. É viciado. Não vai é, lá porque os caras vão te jantar, cara. Eu falo: não é é. possível. Ele, você quer Não, ir, você vai. Eu ia lá trocar ideia com os é, moleques, os moleques assim, tipo, eles falaram de igual pra igual, como se, tipo, cara, eu sou adulto, sou mais malandro que você. Não vem com é, esse papinho, não, sabe? é. E assim, no final, a gente trocou uma ideia, tal, 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 dei uma palavra pros caras. Os meninos apareceram, foram lá, fizeram o que eles foram pra fazer, né? Comeram e tal. Ficou olhando lá as crianças que a gente levou pra brincar, que eram os nossos da igreja. E ele só falou assim, ô tio, ó, valeu, foi legal, mas estamos indo, tá? Daí eu falei, meu, que bom que vocês vieram e tal. E depois a gente começou a trocar ideia, tudo, né? E daí eu não sei o que fim levou, mas a semente ficou plantada assim. Mas eu vi que não dava pra tratar essas crianças como as crianças daquela idade.
Porque eles já É, tinham vivido muito mais na eles rua. já são muito maduros para a vida, né? Sim, Muito precoce, né? Eu lembro muitos mesmo. E assim, a maioria não sobrevive por várias questões. Primeiro, a questão clínica, né? Você vai ficando tão debilitado que morre cedo. Alguns morrem por morte comum e alguns morrem por morte matada, outros matam. E na minha época, para por você ter vício, né? noção, Muito não, vício. E exatamente. assim, e eles se metiam em E na, muitas brigas. Eles são na minha muito ariscos, época, na minha folgados. época, pra você ter noção, de sexta-feira, eles, eles passavam com umas peruas, a prefeitura pegava essas crianças e levava para os albergues. Só que nisso, alguns maus, eu digo maus porque nem todos são maus e muitos Sim. policiais me ajudaram, inclusive. Mas na época tinha a rota. O cara, eles colocavam a gente nos camburões e aí, em vez de alguns levar lá para os Pobre. albergues, ali na Celso Garcia, eles levavam a gente para Cutia e soltava no meio do mato. E é uma história pesada, assim, que eu vou estar colocando no livro. E eu vi crianças morrerem, né, com tiros, com pancadas, né? Para você ver a gravidade disso, eu fui pregar numa igreja o ano retrasado e eu contei, não sei por que eu contei essa história, eu nunca imaginava, não é uma coisa que eu conto sempre, mas o pastor era da corregedoria que investiga esse caso em 1985 e Uau! ele nunca tinha achado uma testemunha viva para contar. E eu não sabia que ele era policial, que ele era o da corregedoria, e ele não sabia que ele estava investigando essa história, e eu contei na igreja dele. Cara, quando ele viu, ele me levou, depois ele mandou, eu fui para casa dele e falou, cara, até hoje, faz tantos anos aqui o processo, eu não, você é a primeira pessoa que confirma essa história. Foi Caramba! muito. Então, assim, eles realmente. A criançada ali sofre muito, aquele povo Deus te sofre guardou, muito. hein, Netinho? Guardou. E o meu choro, quando meu pai me abraçou e Deus falou comigo, foi exatamente isso. Porque no meio de tantas pessoas que morrem, né, passam pelaquela situação, o que que Deus viu em mim, né, de bom, porque para ter esse cuidado comigo, né? Poxa, hoje eu tenho uma família linda, hoje eu tenho uma esposa muito bacana, uma filha incrível, cara, uma banda incrível, vivi tantas coisas incríveis, estou vivendo, tenho uma casa confortável, e eu sempre pergunto para Deus por que isso, né? E a resposta que eu ouço de Deus, ele não é por quê, é para quê, né? Ele sempre fala para mim, o que que você vai fazer com isso? Onde você vai chegar, né? Com tudo isso, porque eu nunca quis nada disso. Ele falou, a única coisa que eu sempre quis de você é o seu coração, né, Tim? O seu coração em mim. Essa é a resposta que eu tenho de Deus sempre, né? Amém. É, então hoje eu louvo a Deus por tudo, pelas pessoas, por tudo que passou, o que me motiva a continuar trabalhando, ajudando, eu continuo com a música, tendo fama, não tendo, já ganhei, já perdi. O que me motiva é o dinheiro, não é, não, não é. Eu nunca, as pessoas não vão acreditar, mas eu nunca cobrei cachê. Eu sempre toquei nos lugares por oferta, e se não der, eu vou do mesmo jeito. Eu vivo a Patmos e todos os trabalhos que eu fiz intensamente, porque a minha motivação é essa, é propor para as pessoas que o Evangelho de Cristo tem que ser com Cristo e que ele existe, né? E que ele é acessível para qualquer pessoa que seja, independente do lugar que as pessoas frequentam. Jesus Cristo é amor cara, no momento em que nós estamos também agora vivendo, a gente tem que entender que a gente precisa voltar a essa essência do amor, né? De olhar para o próximo. O próximo, às vezes, está na sua casa. E de olhar com as pessoas de forma diferente. Parar de olhar só para o nosso umbigo, né? O momento da gente estar unindo, cara, sendo cada vez mais acessível. Sair desses pedestais artísticos, pastorais e, mano, ser mais ser humano. O que está precisando no Brasil é de gente humana, com mais amor, com mais paz, né, cara? Eu acho que não é só E, no cara, Brasil, não. É no mundo inteiro no mesmo. mundo.
Tanto que essa pandemia quebrou o mundo inteiro, entendeu? E a gente tem que dar valor às pessoas que nos ajudaram também, né? Eu estou vendo aqui o Rod Maia falando, cara, esse cara fez muitas coisas por mim. Ai, tanta gente, meu Deus. Ó, o pastor Daniel, outro querido. O pastor Daniel é um baita do guitarrista também. É É um mesmo. cara que eu tenho. É, nossa, esse cara toca demais. Mas o mais legal dele é o carinho, o amor que ele tem. Aqui, ó, o Rod está falando aqui que a mulher que eu falei é Tia Arlete e ela está morando na Na Espanha. Espanha. É uma mulher incrível que eu recomendo você fazer uma live com essa mulher. Que É legal. a, essa mulher foi a raiz de muitos aí que poucas pessoas sabem. Jamires do Rebanhão. Rebanhão, Essa mulher Zona pregou o Sul. evangelho para muita gente. É uma senhora que acho que desde Tem o o tio contato Cássio, dela. Quem sabe a gente consegue bater um papo. eu vou te mandar, vale a pena. Ó, meu irmão, Jesus, Que entrou. legal. Ah, e outra coisa legal, Deus restaurou o meu relacionamento com meus irmãos, todos, inclusive os que não são filhos de outro casamento, de casamento, não, de outras mulheres, meu Outras pai. mulheres. É, hoje a gente tipo passa Natal, Ano Novo junto, é bem Que legal, cara. massa. Deus É restaurou a bem família bacana. toda. É, ó, o Juninho Manzo entrou, Ah, dando dói, que dando legal. dói. Netinho, falando um pouco dessa pandemia, a gente vê no noticiário, né, que, sei lá, 40 e poucos dias aí parado, a natureza já se renovou. Eu estava até conversando com meu pai, eu moro próximo ao Parque Guarapiranga. Hum, E alguns pássaros que eu não via há anos aqui em São Paulo, você vê eles passando assim, aquelas araras e tal. Eu falo, gente, olha isso. Sabe assim, parece que o clima mudou e a natureza começou a responder assim. E agora, mais falando como do ser humano, né? Você comentou de necessitando de mais de olhar de amor, assim. Como você acha que as pessoas vão sair desse processo? Porque é novidade, a gente nunca, eu particularmente, a gente nunca tinha visto isso na vida, né? E como você acha que vai ser o olhar? Será que as pessoas vão valorizar um pouco mais a questão do abraço, do estar junto, aquela questão de congregar, de todo domingo ir à igreja? Muitas igrejas não tinham nem o costume de passar os seus cultos através né, da internet e hoje é a nossa realidade, né? Que você acha dessa fase? eu baseando um pouco por mim, eu estou sentindo muita falta de estar na igreja, né? Eu estou sentindo muita falta de. Estou dando valor a algumas coisas que o João não dava valor, mas porque a gente fez isso a vida inteira. Mas levando em consideração como o ser humano é, cara, a impressão que eu tenho é que muitas pessoas, algumas se deram conta do que aconteceu, mas a maioria não está nem aí, tipo, que não vai Caiu a mudar ficha nada, ainda. não caiu. Mas vai mudar muita coisa no que eu, principalmente na parte financeira, né? Porque muitas igrejas já fecharam, não terão condição de voltar, muitas pessoas vão deixar a igreja porque estão passando necessidades grandes e vão passar muito mais ainda. Então, eu acho que nós ainda vamos passar um período muito ruim financeiro, onde a gente vai ver muita miséria, a qual a gente nunca tinha visto, né, de escalas absurdas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que nós somos resetados, sabe? Verdade. Fomos resetados. Agora cabe a cada um tirar o melhor dessa situação e mudar, levar o rumo, mudar, ir para frente. Mas algumas não vão mudar. Mas as pessoas que mudarem vão perceber nas coisas simples. Por exemplo, você citou uma que eu tenho olhado muito. Eu estou vendo muitos pássaros que eu nunca tinha visto. Eu nunca vi um céu e noites lindas como eu estou vendo ultimamente. Eu tenho feito caminhadas de bike, pôr do sol, do dia, cara, coisas assim lindas. Eu nunca vi tanta gente ajudando umas às outras com comida, né? Então, assim,
quem for sensível vai perceber que a gente está em game over e vai voltar atrás, recomeçar do jeito certo, ou vai reiniciar da onde parou, mas de forma mais leve, suave, vai valorizar as pequenas coisas, a família, o culto da igreja, a banda, porque, cara, O financeiramente, churrasco. churrasco, né, financeiramente vai ser uma situação precaríssima, em Mas eu termos acho que tipo, essa questão financeira, ela vai ser em nível mundial, porque como é uma pandemia que pegou todo mundo, isso exato. não vai ser um mérito, porque assim, o Brasil já vivia em crise. Não vem falar de crise pra gente, que isso daí é o normal. Isso daí pra gente a gente tá acostumado, né? Mas o mundo É, não, né? o mundo Mas não. alguns países Então eu não. acho que assim, se a gente tava reclamando da crise, a gente tava reclamando de barriga cheia, viu? Ó, o Éder está falando aqui, agora é o momento da igreja ser igreja. É verdade, a gente vai ter que reaprender. Está no momento da igreja parar de pensar politicamente, né, ser E política. somente no aquário, né? Exatamente, e olhar para as pessoas, né? Então, na hora do pastor olhar para a pessoa, seus membros, não como números, mas como seres humanos, enfim, Exato. porque tudo vai cair, tudo vai mexer financeiramente, meu amigo. As pessoas não vão ter dinheiro para dar oferta, para dizimar, não vai ter banda cobrando cachê caro, e se cobrar, o pastor que levar vai ser muito bobo, porque, cara, financeiramente fomos restartados e agora a É. gente tem que começar. Né? Tudo como a gente. Eu sempre falo para a galera: a Patmos ela foi criada para evangelizar, ela não foi criada para ganhar dinheiro. Todos os caras que entraram na banda Patmos pensando em dinheiro se lascou, porque eu nunca propus isso, entendeu? É claro, também não vai pagar para tocar, mas eu sempre falei para eles: o objetivo da Patmos, quando eu até a banda Patmos, não sei se você sabe, quem criou a banda Patmos foi eu e o Esteve Hernandes. E quando nós criamos ela, era para evangelizar, ganhar pessoas para Jesus. Em nenhum momento a gente falou em grana. Depois as coisas começaram a mudar, mas a gente sempre falou em vidas. O O Éder Éder de tá rindo Souza aqui. é o que toca com você? Toca baixo com É você, o é isso? Batista, né? Olha, Ah, meu irmão falando que o ele tá se Jason rachando de Lopes rir aqui, ó. o Jason Lopes é meu irmão. Ele falou aqui, ó, sua cabeça cresceu, porque faz tempo que eu não vejo ele. É o churrasco. Ai, e eu tô com a cara bem próximo à câmera, viu, Jason? Não é minha cabeça, É, não. O Cristiano, tem bastante gente aqui. Então, amigo, aí voltando a esse assunto, eu acho que eu não acredito que as pessoas vão mudar totalmente, mas aquelas que mudarem vai ter uma mudança radical assim na sua vida normal, né, financeira, na sua vida espiritual, no seu convívio com pessoas, né? Enfim, vai ter uma mudança considerável. Musicalmente, nós músicos teremos uma mudança radical, né? Porque, cara, os cara artista grande vai fazer o que agora para ganhar dinheiro? E para pagar os músicos? Não tem como. Evento não vai ser tão fácil agora, tão simples fazer, né? por Agora outro quem tocar lado, vai ter que tocar por amor, por Deus, para é, Deus, eu por outro acho. lado, pegando o músico em geral, né, o músico popular, enquanto uns estão passando um perrengue porque só ganhava quando tocava, outros estão enricando com live na internet sozinho, cozinhando, né? Exato. E estão enricando, ganhando muito, tanto quanto ou mais do Ou que se mais. tivesse no palco. É verdade. É. Em Tem isso cima também, né? de patrocínios, em cima É. de, né, Mas a é pergunta é impressionante, até assim. quando? Mas a pergunta é até quando? Sabe por quê? Porque Ah, essa é é. uma roda, né? É uma engrenagem. Se o cara que é dono da empresa, ele pode ser rico, mas se ele não tiver o trabalhador para trabalhar, ele não enriquece. Como Verdade. tudo parou, essa engrenagem ela está parando. As pessoas não estão percebendo que essa engrenagem, por exemplo, eu tenho um produto meu que eu lanço na internet. Aí vem meus patrocinador, mas quem vai comprar? Ih, deu uma travadinha. Ué, aqui para mim tá normal.
Voltou? Voltou. Voltou. Então, quem vai, você entende? Essa engrenagem, ela está parando. As pessoas não estão percebendo, mas ela está parando. Por quê? Eu vou patrocinar uma coisa que ninguém compra. É uma questão É, de tempo. Isso é passageiro. Agora é é. tudo novidade. Todo mundo, né? Ó, é É. live solidária e, enfim. Mas isso vai eu mesmo, cara, eu não aguento mais ver live. Eu nem vejo live. Eu seleciono. Tem que ser muito boa para assistir. É, Em média, enfim, uma eu por não sei. semana. Das que eu Como, gosto como a ainda. gente está como a gente tá falando aqui, é tudo incerto, né? O que vai acontecer. Houve a mudança. Isso quem vai assimilar a mudança? É você, eu, cada um vai ter que assimilar, recomeçar, melhorar algumas coisas que deixamos para trás, se reinventar, né? Mas o mais gostoso é que agora está todo mundo igual, né? Agora Ah, o grande sim. e o pequeno nivelou. Eu outro dia estava ouvindo o Zé Bruno falar e eu gosto muito da expressão que ele usa, né? O Evangelho de Jesus com Jesus, ele é vertical, horizontal, né? Horizontal é reto, né? Com Isso, né? Jesus Vertical. vertical, com o Vertical. igreja horizontal. Horizontal. Então, musicalmente, posso falar que isso está numa linha só. Todo mundo está igual, porque o cara que tinha grande estrutura, e eu já tive, sei como que é isso, ele tem grandes coisas para pagar, e agora ele não vai conseguir pagar, Sim. né? E o Como cara que não tinha... o tio Ben falava pro Homem-Aranha, né? Grandes poderes grandes responsabilidades. É, entendeu? Agora, meu amigo, e o cara que não tinha nada, ele já não tem mesmo, então para ele tá suave. Tá em casa, tá normal. Entendeu? Então, assim, nivelou. Eu brinco essa palavra, mas a gente sofreu um reset, Sim, sim. né? Não é, ela cabe perfeitamente mesmo. Fomos resetados na vida, não temos certeza de nada e agora teremos que ter muito cuidado com tudo que faremos daqui para frente, né? De forma andar devagar, um passo de cada vez, porque essa crise, a pandemia vai passar, não vai passar esse ano 100%. Ah, não, 2020 pulou, né? Esquece. Pulou, 2020 não deleta, valeu. e vamos levar no mínimo 2 anos para recomeçar e chegar no que estávamos hoje, que já era ruim, né? É. E, Ah, você tá enfim, sendo e otimista com 2 anos, né? tô chutando aí, né? Com os políticos que a gente tem, nós não vamos chegar muito longe, não. Nossa, difícil. Não fale Se de ele, política, porque se, eu tô brincando. Você se pode ele perguntar o que inventar, você se ele quiser. inventar outro rodízio daquele, ele vai Ai, meu conseguir Deus do terminar céu. um estado. E se o Bolsonaro dá outra entrevista que ele dá, acabou o país, cara. Nós Não, estamos tão a mal, gente já né? falou de religião, já falou de política, vamos falar de futebol, vai. Vamos falar de futebol. Futebol. Você é corintiano, o Rodmaier acabou de comentar que você é corintiano. Roxo, mano, timão, pô, Aí, morei na ó, rua, meu mano. Deus. Olha Pô, aqui a afronta. Corinthians, mano. A minha A live, minha o mulher Rodmaier, fala, ele você é veio com uma Corinthians. camiseta do São Paulo, cara. Quem? Eu falei, o O Rodmaier. Rod? Eu A falei, Rod, ô, você não é corintiano? cara, o Rod é um anticristo, cara. Esse cara tá doido, mano. Depois que ficou velho, ele fica pagando de bonitinho. Pô, Ah, eu falei, ninguém voa. ô, Rodmaier, você com esses olhos azuis aí, uma baita voz, tanto sucesso, por que você queimar o filme com uma camiseta dessa? Olha, o Ricardinho, Ricardinho Ó, deixa eu te falar. Carvalho. Nós temos 30 segundos, tá acabando. E a gente nem falou Hum. da Patmos. Vamos Ah, voltar? é? Ninguém quer saber dessa banda mais. Ah, eu quero. Termina Fala, ela, aí meu. eu vou te chamar de novo. Galera, volta aí pra ver o nosso bate-papo. Pode ser? Pode, vai terminar essa, então? Tá, tá acabando. Em 5 segundos ela vai cair. Daí a gente retorna. Fechou. Valeu.